Olá, eu sou a Lina Gifo. Primeiro eu quero agradecer o convite da Fernanda Ferreira, que me provocou com esse tema que é o intérprete. Eu sou formada em teatro e junto com o meu trabalho, junto com os meus estudos, eu sempre pesquisei também o teatro-dança. Sempre fiz aulas, acompanhei processos e quando eu comecei a trabalhar artisticamente, profissionalmente com teatro, eu já comecei a trabalhar quando a gente estava nessa fase do teatro que a gente chama do ator-criador. Então, para fazer um panorama bem grosseiro, assim, né, para a gente entender melhor esse termo, o teatro ele passou por uns processos, né, umas fases, vamos dizer assim. Então, teve a fase lá atrás que era a fase do ator. O ator é que ele era mais o foco ali do teatro. Então, foi a época dos grandes atores, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso. Nessa fase, foi indo para a fase do diretor. E aí onde tem o Bob Wilson, internacionalmente, Gerald Thomas, Zé Celso, Antônio Filho. E a partir de um momento, começou a se criar, especialmente no teatro de grupo, né? Eu sou de São Paulo, lá isso foi bastante forte, em que começou a ter um processo em que o trabalho ele já não tinha tanta essa hierarquia do diretor com os intérpretes, com os atores. Em que começou a se ter um trabalho um pouco mais horizontalizado, em que o ator ele participava também do processo da criação. Então, aí vem esse termo do ator-criador. Eu sempre tive sorte, eu acabei sempre trabalhando nesse processo de ator-criador, tanto que eu acho que nem sei direito como montar uma peça exatamente como é, né? Porque a gente, nos grupos, a gente sempre pega um trabalho, entende aquele trabalho, digere aquele trabalho e a partir dele a gente faz a nossa criação. Esse processo de criação ele é muito prazeroso, né? Mas também ele é muito difícil, né? Porque o processo ele mexe em coisas com a gente que às vezes a gente nem sempre quer olhar ou que vão trazer memórias da nossa vida ou sabe que vai afetar a nossa forma de olhar para o mundo, né? Mas eu acho que eu não vejo sentido muito em você criar uma obra de arte se você não passa por essa transformação. Eu acho que o ator-criador ele tem um paralelo direto aí com o intérprete coreógrafo. Não sei se teoricamente isso é correto, mas além do que o intérprete coreógrafo, ele tem uma coisa que às vezes nem sempre no teatro a gente consegue focar nisso, que é a possibilidade dessa pesquisa da linguagem artística, da sua linguagem artística, da procura da sua linguagem artística corporal. E essa busca da identidade artística é uma questão que é muito difícil, né? Eu até falo aqui que é para que eu mesma ouça, porque exige uma dedicação, um aprofundamento. Muitas vezes a gente acha o nosso caminho, mas aí a gente acha que não, que ainda não está maduro. Bom, enfim, aquele nosso auto-boicote diário, né? Ou então a nossa vida vai passando por cima e quando você vê, você não conseguiu sequer olhar para aquela pista que apareceu para você, que possa ser o seu caminho artístico. E é claro, né, que achar essa pesquisa artística que faz sentido para você, que é a sua identidade, não necessariamente quer dizer que ela vai ser a mesma, né, mas a gente precisa ter um foco para a gente conseguir aprofundar, para a gente conseguir experimentar e ver o quanto isso realmente bate para nós enquanto artistas. Bom, mas aí como é que fica o intérprete que não é coreógrafo ou o ator que não faz parte diretamente do processo de criação, né? Para mim eu acho que são processos diferentes, não é melhor nem pior, é que são outros desafios. Como é que eu pego uma obra que é de uma outra pessoa, que não veio da minha improvisação, que não veio da minha criação individual. Como é que eu pego então essa obra e torno ela minha? Consigo me apropriar dessa obra? Porque acho que a dificuldade aqui é aquela famosa questão, né? Forma e conteúdo. Às vezes a gente fica muito na forma e não consegue dar esse passo além, que é também a gente ser afetado pelo conteúdo, a gente ser atravessado por esse conteúdo e, consequentemente, atravessar também a plateia. Bom, vou confessar uma coisa aqui, enfim, podem me malhar, mas sendo sincera, assim, tenho muita dificuldade em assistir, por exemplo, balé clássico, espetáculos de balé clássico.
porque ali fica muito claro quando o bailarino ele está muito preocupado na forma. Então, a obra ela pode estar passando por um momento mais pesado, um momento mais leve, mas o bailarino está com aquela cara neutra, assim, eu acho isso muito incrível. Ele está ali, ele está mais preocupado com a execução física do que o que aquele momento que ele está vivendo em cena quer transmitir para o público, né? Então isso é uma coisa que fica uma relação muito fria. E isso para mim, acho que especialmente no balé clássico, acho que é muito difícil. Eu entendo porque tem, são coreografias complexas, né? Tem a contagem na música, a relação com o outro, com o espaço, mas eu acho que se não consegue quebrar essa barreira fria da forma pela forma, eu não vejo muito por que ver um espetáculo assim. E também acontece às vezes até nos balés contemporâneos. E às vezes até em grandes companhias. Isso às vezes você olha, assiste o Balé da Cidade, por exemplo, você vê uns bailarinos ali que estão realmente vivendo aquele momento e outros que estão muito racionais e que parece que tem uma parte que a obra não consegue ultrapassar aquele artista. Eu acho que a gente tem que sempre se perceber se a gente está sendo um mero reprodutor, um executor da obra, ou se a gente está conseguindo ser um intérprete mesmo. Para mim, o intérprete é aquele que consegue tocar nas várias camadas da obra, sabe? Não só física, mas das emoções, dos sentimentos, dos conflitos das personagens, até do próprio tema que a coreografia quer transmitir. Dos climas, diferentes climas entre as cenas. Acho que esse que é o grande desafio. Eu acho que um executor, ele tem ali a sua dedicação, que já é uma vida, né, claro, mas eu acho que o intérprete, a diferença aqui é essa capacidade e a coragem de se entregar para um trabalho, de se entregar para uma obra, de ser atravessado por ela, de se permitir ser atravessado por uma obra, né? Porque às vezes, por exemplo, tem artista que parece que ele cria uma barreira, sabe? Em que alguns aspectos do espetáculo, da obra, conseguem passar. Mas eu acho que o intérprete mesmo é aquele ser poroso que faz com que a obra ela consiga atravessá-lo com toda a sua potência. Tem duas experiências que eu queria dividir com vocês, que eu tive que foi muito forte, experiência como público. Que foi a primeira vez que eu vi o bailarino José Maria Carvalho, que o Festival de Dança, né, a Fernanda traz sempre aqui para Piracicaba, e era um trabalho que ele tinha pesquisa no Butô e também em Guimarães Rosa. E tinha uma cena ali, que eu não lembro se era no início, em que ele ficava praticamente parado, e era uma cena que era muito impactante, muito impactante. Para mim, ele era... Eu poderia ficar horas ali assistindo e era muito mais forte do que ver um bailarino dar, 10 piruetas. Uma outra experiência foi com o Kazuo Ono, que eu consegui ver lá no Sesc Consolação. E aí o espetáculo foi lindo. E no final, quando o público levanta emocionado e começa a aplaudir, ele começou a fazer uma dança dos aplausos. E aí foi a coisa mais linda, assim, porque ele ia recebendo aqueles aplausos, você via ele sentindo aquilo e jogando de volta para a plateia. E aí, aos poucos, a plateia também foi começando a brincar com ele. E aquilo foi uma experiência incrível de ver um artista vivo mesmo ali no palco. Isso é louco, né? Porque está vivo, mas nem sempre esse vivo no palco está vivo de uma forma artística. Eu lembrei de uma frase que fala que o artista é aquele que se dá em sacrifício todas as noites, todas as apresentações, né? E aí quando eu vejo esses trabalhos tão impactantes, a gente entende o que essa frase quer dizer. E aí eu queria, caminhando para o fim, só compartilhar um processo de criação de um grupo que eu acompanho já há muitos anos, que é a companhia La Fleur de Pau, que é da Denise Namora e do Michel Bogdan. Ela é brasileira,
E ele é alemão, eles conheceram, eles formaram essa companhia lá em Paris e estão lá há mais de 30 anos. Então eles vêm para o Brasil periodicamente e é uma linha de trabalho que eu gosto muito. Eles trabalham com teatro, com dança, teatro e mímica. E eles têm como pesquisa essa dramaturgia que ela conta uma história, então tem uma narrativa, e que os intérpretes eles estão sempre dentro de uma história, então eles sempre vão ter um subtexto, sempre eles vão estar em jogo um com o outro ou em jogo com a plateia. Tem um processo, que eu até vou colocar o vídeo aqui, que ela fez a primeira vez um trecho mais curto da coreografia lá em Berna, e o tema do espetáculo é o amor. E aí eles começaram o trabalho, eles fizeram um questionário do que era um amor para todos os bailarinos e como cada um lidava com isso. E aí teve vários relatos, né, daquela que sempre intelectualizava a questão do amor, o outro que não conseguia falar sobre amor, uma outra que sempre apelava para o misticismo. E aí teve um bailarino que falou: eu estou esperando um telefonema há 4 anos. E aquilo foi muito impactante e eles criaram uma coreografia para aquele intérprete dentro desse tema, mas eles também trabalham com essa questão da característica de cada intérprete. Aí depois eles pegaram essa ideia, essa coreografia, ampliaram lá no Balé da Cidade. O nome do espetáculo era Como Se Não Coubesse no Peito. E esse vídeo que a gente está vendo já é uma terceira montagem que eles levaram a coreografia para o grupo deles lá na França. E como cada coreografia é feita para o intérprete, a cada lugar que eles iam trocando de bailarinos, eles refaziam o processo de criação desses questionários, aí buscavam entender cada bailarino para que, pela similaridade, né, pela aproximação do personagem que já estava na coreografia, aí eles faziam essa substituição. É uma cena que eu gosto muito, porque ela tem um jogo teatral muito forte e você vê a expressão deles também é uma coisa muito marcante. Eu estava pensando em colocar o vídeo enquanto eu estava falando, mas eu vou passar o vídeo agora porque na Companhia La Flor de Pau a relação da coreografia dos intérpretes com a música é fundamental. Então eu prefiro deixar ela inteira aqui em seguida. Para fechar, eu queria dar uma dica para quem não viu ainda, que é o filme Pina, do Wim Wenders. Ele é uma homenagem póstuma, né? E ele traz cenas do espetáculo da Pina Bausch. A Pina Bausch ela tem esse trabalho da dança-teatro, enfim, vale muito a pena pesquisar. Quem nunca viu cenas, é incrível. Eu gosto muito do Café Miller, se você vai ali no YouTube tem várias cenas, com ela inclusive, acho que tem uma ali com ela. E o legal nesse documentário é que além das cenas que ele transpõe para outros espaços, nos espaços abertos, que eu tive para fazer inveja para vocês conseguirem assistir em 3D, foi incrível, ele traz também relato dos intérpretes, dos bailarinos, contando como foi o processo de criação com a Pina. A Pina ela trabalhava com o bailarino, traz a improvisação e a partir daí eles iam construindo a coreografia. Então vale muito a pena ver, quem não viu, eu acho que está disponível, tem como achar na internet. E aí, agradecer então a Fernanda essa provocação.
Eu acho que a questão do intérprete é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, a gente se cobrar isso. Hoje, como está tendo muitas coisas na internet, é tudo online, para mim, particularmente depois dessa epidemia, vai me interessar assistir espetáculos em que tenham realmente intérpretes, que tenha vida ali na cena, que senão eu vou em casa e assisto pela internet, né? Então acho que a gente tem que se pôr esse desafio. E também lembrar que a gente está nesse momento difícil do isolamento e que nós, enquanto artistas, temos que cobrar prefeitura, estado, federal mais difícil, né? Mas prefeitura e estado de que ele tem que dar apoio aos artistas, né? Os artistas eles foram os primeiros a ter que parar de trabalhar e provavelmente vai ser os últimos. Então, que o tempo da epidemia, ele não é o tempo mais da burocracia. O Estado ele tem o dever de dar esse apoio aos trabalhadores que estão impossibilitados de trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que se inteirar, fazer pressão. Tem uma PL 253 que está ali em tramitação na Assembleia, né, que é um projeto para o Estado. Então se informem, a gente precisa se ajudar, estar juntos e, mais uma vez, obrigado, Fê.